Salve, salve, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês que após a atualização do HidroWeb da ANA, um software, né, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é o Super Manejo de Dados 2.1, ele deixou de funcionar, né, porque o formato do arquivo TXT da ANA das estações de monitoramento, esse formato ele mudou um pouco. E aí o programa não consegue mais abrir os arquivos em formato da ANA. Então, nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma pequena correção para que vocês continuem a usar o programa Super Manejo de Dados. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de você deixar o seu like aqui na página, desce aí, clica aí no like, compartilha esse vídeo, porque pode ser que tenha mais algum colega, né, que precise dessa informação. Se inscreva no canal, muito importante. Fazendo isso, você vai estar ajudando a divulgação técnico-científica na área de recursos hídricos. Então, vamos lá direto ao vídeo de hoje. Bom, seguinte, eu tenho aqui o Super Manejo de Dados instalado no meu computador. Tá aqui, ó, eu coloquei nessa pasta. Tá? É um executável simples, já vem com os manuais e todos os arquivos bases, né, para usar o sistema. Eu só queria, antes de começar a fazer o vídeo, falar um detalhe. O Super Manejo de Dados, ele só funciona se você colocar o sistema regional do seu computador aqui, a região, painel de controle, região. O sistema regional tem que ser em português Brasil, porque a data tem que ser nesse formato aqui, dia a dia, mês, mês, ano, ano, ano. E o separador decimal não é o formato brasileiro, tem que ser o formato americano, né? Que seria o separador decimal ponto e o símbolo de agrupamento de dígitos, a vírgula. Então, se você não fizer isso, você vai ter problemas ao usar o Super Manejo de Dados, tá bom? O Super Manejo de Dados é muito legal o programa, porque além dele trabalhar com formatos bem simples, né, de dados das estações hidrológicas, ele também consegue calcular algumas estatísticas bem interessantes assim para uma análise bem robusta, né, dos dados hidrológicos, tanto de precipitação, tanto de vazão, como de cota, tá? Então, mas antes de usar, vocês precisam fazer isso aqui, né? Colocar no formato português Brasil e o símbolo decimal ponto e o agrupamento de dígitos como vírgula. Beleza? Vamos lá. Primeiro, vamos para o HidroWeb aqui, tá? E vamos baixar agora o arquivo de uma estação. Estou pegando aqui uma estação fluviométrica, né? Eu localizei essa estação aqui pelo código, né? Mas vocês poderiam localizar pelo nome da estação, pela bacia, poderia fazer um filtro por bacia, subbacia, pelo rio, por município. Então, tem várias opções aqui para vocês filtrarem e achar a estação aí que você quer trabalhar. E depois que você achou a sua estação, você baixa o arquivo no formato TXT, tá? Então clica aqui, ele vai baixar um ponto .zip, certo? Esse ponto .zip vai estar, obviamente, na área de downloads do seu computador. Eu já copiei, colei, coloquei aqui nessa pasta. E esse zip, ele vem com esses arquivos aqui. Uma estação fluviométrica, ele vem com o arquivo de cota, curva de descarga. E o arquivo de vazão, ele é esse daqui, é o último. Se eu clicar, vocês vão ver que ele abriu, né, o arquivo aqui num bloco de notas do seu computador. Então, qualquer editor de texto, na verdade, vai abrir esse arquivo TXT, que é um ASCII, né? Então, formato ASCII, qualquer editor de texto abre. Só o que aconteceu, pessoal, depois da atualização do HidroWeb, essa última atualização? Aconteceu que o formato mudou um pouco. O cabeçalho, ele simplesmente desapareceu de uma versão para outra. Então, antes, né, o formato era esse, com esse cabeçalho aqui, e agora o cabeçalho sumiu. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos tentar abrir aqui no Super Manejo de Dados. Vou voltar aqui para o programa, vou abrir o programa Super Manejo de Dados, ele tem essa telinha aqui. Vou clicar na opção de vazão, certo? Carregar dados. E está aqui
a minha pasta já descompactada, né? O código da estação, txt, está aqui o arquivo de vazão. Vou colocar abrir, ele vai dar ó, esse erro. Os arquivos de entrada não parecem estar todos no mesmo formato. Por favor, selecione apenas arquivo ASCII, colunas, diário, horário ou mensais. Tá? Então, a gente não consegue usar mais o supermanejo de dados após essa atualização do HidroWeb da ANA. Então, o que é que vocês vão fazer para continuar usando? Vocês vão fechar o supermanejo de dados e eu vou colocar, pessoal, na descrição desse vídeo aqui um link para vocês baixarem esse arquivo aqui que é o cabeçalho, certo? Então, vocês vão abrir esse cabeçalho, vão copiar o cabeçalho, dar um Ctrl C, vai lá no arquivo da estação, arquivo de vazão da estação e vão dar um Ctrl V aqui, ó, na primeira linha. E salva, beleza? Salvar e vocês podem fechar. Agora vamos voltar de novo, né, no supermanejo de dados. Vou abrir de novo o supermanejo de dados, clicar aqui na opção de vazão, carregar dados e selecionar o arquivo de vazão da minha estação que já tem o cabeçalho inserido, tá? E salvo. Abrir. Agora sim, a mensagem já mudou, né? Ele pergunta: converter para ASCII colunas, arquivos de dados de entrada estão no formato HidroWeb. Eles serão convertidos a ASCII colunas. Por favor, selecione o diretório para salvar os arquivos. Beleza. Vou salvar aqui na área de trabalho, sem problema nenhum, tá? Vocês poderiam salvar em qualquer parte aí no seu computador. Pronto, um arquivo foi salvo. Ele já coloca aqui a linha, né? Vamos ver como foi esse arquivo aí. Que arquivo foi esse que ele salvou? Deixa eu atualizar aqui a minha área de trabalho. Atualizei, o arquivo apareceu. E ele salvou o arquivo no formato de colunas, que é o formato aqui que o programa Super Manejo de Dados ele usa, beleza? Então já tenho o arquivo em outro formato. Esse formato aqui é bem mais simples, né? Daria para copiar e colar, levar para Excel, fazer um gráfico. Fica muito mais simples de trabalhar esse formato de colunas do que o formato do TXT da ANA, certo? Eu vou fechar aqui e vou continuar usando o programa Super Manejo de Dados. O que é que dá para fazer aqui depois que a gente conseguiu converter o arquivo TXT da ANA para o arquivo em formato de colunas? A gente poderia, por exemplo, gerar a disponibilidade hídrica, ver qual é a disponibilidade, desculpa, a disponibilidade temporal, né, da série. Então a gente está vendo aqui que a gente tem dados de 1974 até 2023, e quando o azul está escuro, tem 100% dos dados disponíveis. E a cor, né, mais transparente vai indicando que eu não tenho o ano inteiro preenchido, certo? Então a gente tem uma boa disponibilidade de dados, uma boa série temporal aqui para essa estação. A gente poderia gravar o arquivo, gravar a imagem, enfim, dá para fazer muitas coisas aqui nessa janelinha. A gente pode plotar também o hidrograma, certo? Aqui nessa opção. Ele vai para uma área de gráfico, a gente poderia salvar essa imagem, a gente poderia dar um zoom em um período específico, salvar também essa imagem. A gente poderia também até, deixa eu ver se tem opção. Não tem opção de exportar os valores aqui, tá? Mas os valores estão lá no arquivo TXT, em colunas. Então, vocês poderiam pegar diretamente lá do arquivo de colunas. Além disso, dá para calcular algumas estatísticas também, certo? Então, através dessa opção, calcular estatísticas e gerar curva de permanência, a gente consegue fazer o cálculo de algumas estatísticas bem interessantes aqui para análise hidrológica. O supermanejo de dados dá a opção de usar o ano calendário, né? Ou seja, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, ou a gente poderia usar um ano hidrológico iniciando em outra data, né? Mas é recomendado sempre no início do período de estiagem da tua região, certo? Então você define aqui o dia, o mês, e aí você clica aqui nessa opção de usar ano hidrológico iniciando aí você define o dia, o mês e coloca recalcular, tá? Mas eu vou usar aqui usar o ano calendário mesmo, né? De janeiro a dezembro mesmo, certo? E aqui ele vai calcular algumas estatísticas, né? As vazões médias, a curva de permanência, o tempo de retorno, né?
alguns valores aqui para alguns tempos de retorno e a Q7 aqui para esses tempos de retorno, tá? Bom, e aqui, nesses espaços, a gente definiria qual o número de falhas máximo que eu vou permitir para que ele calcule essas estatísticas. Número de falhas no ano. Então, até 3 aqui, no caso aqui, até 3 dias de falha, ele vai calcular essa estatística, certo? Então, vocês vão colocando aqui, quanto menor esse número, obviamente, mais restrito vai ser para ele calcular a estatística naquele ano, certo? Mas eu vou usar aqui os valores padrão, tá, do programa Supermanejo de Dados e clicar aqui em gerar estatísticas. Ele também, além de gerar as estatísticas, ele vai salvar um arquivo com um resumo dessas estatísticas. Então, se você clicar aqui, ele vai pedir para você selecionar uma pasta para salvar. Vou colocar aqui na área de trabalho, dar um OK. E aí ele já gera aqui, ó, a nossa curva de permanência, já gera também, né, a Q7 versus o tempo de retorno, certo? Então, muito interessante aqui, né, para uma análise das vazões mínimas, né, a Q7, por exemplo, a Q710, qual é o valor da Q710? A famosa Q710 aqui para usada muito, né, em análises, né, para avaliação da disponibilidade hídrica do rio, tá? Então, aqui tem o valor já no gráfico e as estatísticas também podem ser obtidas através desse arquivo resumo que ele colocou aqui na área de trabalho, né? Ele salvou as estatísticas e a gente consegue obter aqui a vazão média de longo prazo, a vazão média diária anual e outras estatísticas, né? Vazão máxima diária anual, vazão máxima diária para 2 dias, vazão média diária, mensal. Olha só que bacana essa tabela. Então, tem umas médias para cada mês e para cada ano, as vazões médias mensais de longo prazo, né? Então, qual é a vazão média de janeiro, de fevereiro e assim por diante? Anos utilizados para as médias, as vazões da curva de permanência, a vazão máxima diária anual por tempo de retorno e a Q710 aqui, né, que ele usa até para fazer o gráfico, o número de falhas por ano e o número de falhas por mês. Então, uma análise bem completa aqui, né, das estatísticas da estação que a gente está analisando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, continuem a usar, né, o supermanejo de dados, usando esse artifício aí que eu ensinei nesse vídeo, né, copiando e colando o cabeçalho no arquivo e, e eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo suas análises de boa aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima, pessoal.